Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui de novo com Sociopatas, né? Hoje com um número a mais. Hoje estamos com 7 pessoas aqui. Vamos dividir o microfone, vamos tentar fazer isso funcionar. O tema hoje é muito difícil de ser falado. Eu vou rapidamente apresentar todo mundo aqui. Tá o Rodrigo da Size agência, tá o Manuel da M-Victor, que é um BPO financeiro, tá o Fernando da Brain, que é uma contabilidade gerencial, tá o Thiago da Touch, que é uma fábrica de software, Bruno também da Size, que é uma agência e produtora, e tá o Thiago da Zirco aqui, que é uma escola praticamente aí on demand, né? O cara faz o que ele quiser e ele sonha o que ele quiser e o Thiago executa. Então, cara, é isso. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito difícil, um tema que seria a dificuldade financeira entre a sociedade. Eu gostaria que esse tema virasse também dificuldade financeira pessoal entre os sócios. Então, às vezes um sócio tem uma dificuldade financeira, o outro não tem, né? Porque vive de forma diferente. Então, eu acho que esse tema é bem profundo, a gente consegue... É difícil falar sobre tudo isso em meia hora, mas eu acho muito importante a gente vai falar. Eu já estou vindo a cara de sério, tá todo mundo puto aqui, falando um negócio que incomoda todo mundo. Então, é isso, cara. E aí, alguém teve problema financeiro no passado ou não? Teve. Uma pergunta, assim, alguém não está tendo problema financeiro? Como assim teve? Quem não teve? Quem não teve, eu acho que é isso aí. E uma coisa que foi falado no outro podcast, que eu lembro agora, acho que foi até no finalzinho, as pessoas falaram, cara, todo mundo tá bem quando a empresa tá bem, né? Mas quando tá mal, é que o bicho pega, né? Então, tudo é lindo quando o dinheiro tá sobrando, quando exatamente. a torneirinha tá aberta, jorrando. Exato. Tudo é lindo, né? Maravilhoso. Quem teve uma experiência próxima de um problema financeiro na empresa que gerou problema eu tive esse com problema, a sociedade? Eu tive esse problema, eu tive uma sociedade em que... E às vezes esse problema financeiro une, tá? É louco falar, às vezes não, às vezes claro, une, tá? Claro. Eu tive um que uniu. Por empatia, às vezes. Mas na minha situação, a empresa não estava lá legal, eu e ele trabalhávamos full time no negócio e aí a empresa não estava mais conseguindo bancar. Entendemos ali quem que era fundamental que ficasse no negócio e eu decidi, então a gente decidiu que eu saísse para que a empresa tivesse fôlego para bancar pelo menos o salário, né, de uma das pessoas. Eu fui me alocar em outro lugar. Mas sim, deu uma complicação para mim, a vida pessoal e, claro, né, entra num efeito cascata e é inevitável. E aí você vai muito além, às vezes, daquilo que já era para ter parado antes, né, já era para ter procurado uma solução antes e aí tu vai afundando. Enfim, essa foi minha experiência. Qual que era a solução que era para ter sido feito? Eu acho que é difícil dizer, né? Eu acho que se eu soubesse, eu talvez teria feito algo diferente, assim. Mas é que é muito difícil você abrir mão de um negócio que você acredita, né? Mas eu precisava, naquele momento, cuidar mais, porque eu não estava tendo salário, não estava tendo condição alguma. Eu não tinha como trabalhar, não tinha reserva financeira mais para me sustentar, para me manter. Então, eu precisei ir para o mercado de novo. Só que aí estava naquele negócio. Eu abri mão do negócio para eu trabalhar fora, mas... E aí, talvez isso foi uma das consequências do negócio não ter mais ido bem, ou não sei. Então, não sei dizer. Então, era para ter finalizado o negócio. Até porque tu é o cara comercial, né? Então, em teoria, quando tu saiu, em teoria piorou, né? Exato. E parece que ninguém mais teve problema, né? Que tá todo mundo afastado do microfone. Rodrigo, não, é que a gente tá pensando qual contar, porque é tanto. Eu ia falar qual deles. Mas eu acho que a sensação é de um... Nunca joguei, né? Nunca fui num cassino, né? Mas tu joga, tu aposta em cima de uma aposta tu vai apostando em cima de uma aposta e vai acreditando que vai virar, né? Hoje é fácil olhar o que errou, mas no momento em que tu tem que tomar a decisão, tu tomar ela com base nas informações que tu tem ali. Tipo, cara, naquele momento a melhor escolha foi tomada, né? Depois pode ter sido um acerto ou um erro. Eu acho que com isso vem a pergunta, quando é a hora de eu tirar o time de campo? E eu acho que talvez é um assunto para um outro podcast, né? Mas quando que é a hora de fechar a porta, né? Que o problema financeiro chegou numa proporção que... E eu lembro que o Rafa falou num dos podcasts, umas conversas, que ele já teve empresa que ele não conseguia fechar de tão colado que estava o negócio. Sim. Eu já peguei empréstimo para fechar a empresa. Já fiz isso, também fiz isso. Estou pagando ainda, inclusive. De ter que pegar empréstimo para poder pagar a rescisão, honrar os fornecedores todos e não deixar ninguém na mão.
E é uma decisão muito difícil, né? Porque o empresário, ele acredita que vai virar, né? Tu tá com o negócio aberto, tu tá sempre naquela vai virar, a história da aposta ali, eu gostei da tua... Mas uma sacada que eu acabei percebendo e entendendo ao longo do tempo é que o problema financeiro ele é uma consequência, uma disfunção do negócio. Então, o problema financeiro ele acontece porque o negócio está performando mal. Então, a causa do problema é o business. Então, por que o negócio não está indo bem? Porque tu não ter fluxo de caixa, ter que trabalhar alavancado, ter que botar dinheiro para fechar o negócio é uma consequência do negócio que não aconteceu. Daí tu vai trabalhar e olhar para o negócio e falar, cara, por que não deu certo? Eu já fechei 2 empresas, nas 2 eu saí com prejuízo e as 2 empresas continuaram rodando. Os 2 negócios eu saí, assumi prejuízo e comecei outro, né? Ou seja, o Manuel que é o problema das empresas. Então. Pode ser. Pode ser também. Fica a dica. Fica a dica. E cara, daí depois fazendo aquela reflexão de por que não deu certo, eu encontrei a causa do problema nas 2. Uma, eu não conhecia o produto, então empreendi por aventura, assim, cara, vou ter o meu próprio negócio, aquela doideira de 20 e poucos anos de idade. E o segundo foi porque a gente foi muito ansioso, muita sede ao pote, aquela ideia de grandeza de, cara, vamos ter vários pontos de venda, vamos pegar dinheiro do banco e abrir loja, porque sabe... A ideia é crescer só, não Exato. Que aquilo seja sustentável, mas a mais vaidade, isso também é legal falar, né? Às vezes é só a nossa vaidade falando com a gente, né? Exato. Pô, vamos ser o maior disso, vamos ser o maior daquilo, mas aquilo às vezes não é sustentável, Faz sentido. Então, assim, em ambos os negócios, o problema financeiro aconteceu pela disfunção do business, sabe, de decisão errada. Então, acho que isso é um ponto bem importante de quando tu tá com um problema e, cara, qual que é a real causa desse problema, sabe? Eu tive isso com a Tocho nisso, só que eu não cheguei a fechar e abrir outra, mas eu tive no início isso e eu consegui corrigir. Cara, era aquela história, eu dependia, não existia o caixa da empresa, não existia nada, sabe? Era tudo meu, era tudo eu presa, né? Não existia isso. Até o momento que chegou uma situação que eu ia quebrar e eu falei, cara, acho que ali eu aprendi a organizar. Cara, daí eu corrigi a vida pessoal, que eu ali a gente perdeu um sócio. A gente perdeu um sócio, né? Então tudo ali foi muito bem corrigido, assim. Agora, por conta desse acontecimento, né, de ter esse problema todo financeiro, tudo foi bem corrigido. Então hoje, o caixa está tudo certo, tanto o Rafa falou do pessoal, tanto o pessoal quanto o PJ tá tudo certo, mas no passado era um zaralho, cara. Mas é legal falar, a gente pode usar aquela música, somos tão jovens, né? Mas uma empresa que tem 30 anos lá, 25 anos, a gente pode estar falando para alguém que tem 25 anos. Pô, quando é que é o momento de tirar o time de campo, ou de parar, ou de algo nesse sentido? Uma empresa que a gente está falando, de uma empresa que estava com 6 meses, 1 ano, Thiago? Isso aí. Uma empresa com 6 meses, 1 ano? Isso. A tua eu conheci um pouquinho melhor, que era coisa de 2 anos, né, Rodrigo? Até um pouco mais. Um pouquinho mais, né? 3 anos, 3, 4 anos. Quando é falta de resiliência, né? Porque as pessoas dizem, cara, seja resiliente, né? É que todo mundo fala aquela máxima de, o negócio só vai começar a andar depois do 5º ano. Aí tu fica penando, esperando chegar o 5º ano pra chegar. Mas, cara, às vezes não chega, não é? E nunca chega o verão, é só inverno, né? Nunca chega, né? Nunca floresce esse negócio, né, cara? Essa desculpa, eu só tô esperando no meu 5º ano, tu vai ver. Espera aí que já vai ver. É meio utopia, assim, né? Ou no 2º ano, não, as empresas sempre fecham no 1º ano, pô, já estão um mês, né? E lá o cheque especial rolando solto. E já se fala em 10 anos, né? Tipo, tem negócios aí que transformam realmente e conseguem realmente virar em 10 anos. Né? Mas fica a pergunta, né? Mas quem tem uma empresa de 20, 30 anos aí tomando prejuízo, quando é que é o momento? Quem que a gente procura, né, também para isso, né? Deixa eu dar minha opinião sobre isso, cara. Eu acho que independente de quanto tempo a empresa existe, ela só vai continuar tendo valor a longo prazo, gerando caixa, enfim, enquanto ela gerar valor pro mercado. Então, às vezes, tu tem uma empresa de 30 anos, só que o mercado já te atropelou, sabe? Já tem algo mais disruptivo. Não se inovou, né? Sabe, ou tu se acomodou, tu parou de inovar. Então, a gente sempre fala que a empresa que não está crescendo está morrendo. O mercado pode deixar de existir. Eu acabei de falar com uma empresa agora que uma das maiores indústrias de papel do Brasil. Estavam falando comigo agora, meia hora antes ali. Não vai, eu falei isso, você sabe que não vai mais existir o mercado de vocês em 10 anos, né? A gente está preocupado com isso. Cara, como é que transforma uma empresa bilionária
né, num negócio que vai deixar de existir. E teve um outro caso até numa empresa aqui de Blumenau que fazia formulários, né, de nota fiscal e tal. E, cara, porra, muito bem, né? Tipo, também entendeu esse processo e eu realmente admirável, assim. Mas só que aí a gente tá falando de um negócio que eles eram líder absolutos de mercado, né? E eu acho que a gente deve estar falando da mesma empresa. Sim. Cara, a Sulforms. Sim. Fizeram uma transformação. Isso. Pilotaram o negócio. Mas a minha pergunta, assim, uma empresa de mais tempo, porque a gente tem que mudar a cabeça dos sócios, mudar, não, isso aqui vai virar, isso aqui é só uma fase, isso aqui é só aquilo, isso aqui é só isso. Então a gente tá falando, às vezes, numa empresa de 6 meses, cara, tu sente que começou mal, vai mal, mas ali começou muito bem, engatilhou muito, né? Eu acho que nesse caso, algo verdadeiro tem que mudar. Eu vou usar um exemplo da minha história. Estou eu sentado na padaria ali da Água Verde, na padaria... Vanilla? Não, Ananice. Na Pão Dourado. Estou eu sentado de um lado, do outro lado, menino de bigode, ex-atleta, Bruno, o nome dele, de uma agência chamada Sais, que estava quebrada. Meu Deus. E eu nunca vou esquecer a frase que ele falou pra mim. Eu falei, Bruno, a gente tá com dificuldade financeira, não sei, cara, vou botar mais um caralhão de dinheiro esse mês e não sei o que, cara, tá foda. Daí ele falou, mas tu só fala sobre dinheiro. Mas tem que ser falado sobre dinheiro, né? Então, e aí a pergunta dava pra desistir? Na verdade, o combustível é o dinheiro, né? Tinha que ter desistido. Em teoria, essa seria... olhando para trás, tinha que ter desistido. Mas olhando para trás de uma forma melhor, não. É que tinha que ter uma mudança estrutural forte. A gente estava fazendo errado. Beleza, a gente podia ter abandonado, terminado o negócio ali e todo mundo Mas ali foi crucial ter o teu papel de bancar. E se fosse outro sócio que não tivesse essa condição? Que talvez no meu negócio lá anterior, essa era a solução. Cara, não, beleza? Tem que reestruturar. Mas como? Mas o que eu quero dizer não é essa situação de eu estar bancando ali. A situação é que, a partir daquele momento, ou a gente encontrava uma mudança verdadeira na empresa, ou não continuava mais. Ou pegaria um empréstimo e cessaria a empresa e ponto. Porque o que eu acho que talvez um pouco desse resumo aqui, cara, se a gente está passando dificuldade, se a empresa não está indo, desculpa, a gente está fazendo errado. Sim, com certeza. Tipo, a gente não está acertando, entendeu? Exato. Isso é muito importante ser dito aqui. Claro. Não é porque vai demorar 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos que vai melhorar a tua situação. Você está fazendo errado. Eu passei 10 anos pagando cheque especial, cara. Eu sei o que é fazer errado. Eu quero falar depois olhando para trás, eu estava fazendo muito errado. Beleza, era uma questão de sobrevivência, era uma questão que eu já tinha pego um barco quase submerso e eu tinha que tirar água para fora. Eu até entendo, mas eu estava fazendo super errado. Davi, senta aqui do meu lado. Então, isso é muito importante. Assim, talvez entender que aquele problema financeiro, ele é simplesmente um produto de algo que está muito errado e você tem que mudar. Quer ser resiliente, quer insistir com esse negócio? Muda. Sai dele se preciso. Né? Cria uma situação diferente. Desculpa, precisava falar. Mas só do Bruno, a situação da Size, eu estava do lado, eu estava vendo acontecer. Eu falava, cara, eu acho que tá desgringolando. Aí cheguei a falar algumas vezes pro Bruno. E aí, algumas soluções, cara, que por isso que talvez às vezes tu precisa, cara, de conselhos, tu precisa se aconselhar. Claro. Cara, e a gente traz, cara, uma situação muito simples, cara, que mexeu radicalmente com a história do Bruno, que era uma mudança no sistema tributário dele. Cara, pagava imposto errado, ele pagava 4, 5 mil reais a mais de imposto por mês. E aí foi olhando. Era a sobrevivência que ele precisava, na verdade. Não, que foi isso que deu merda, né? Tipo, né, agora que ela entrou no assunto, cara, eu fiquei muito. Deixando claro que tá incrivelmente bem empresa hoje em dia, né? Cara, não, e com motivo só nosso, né, Bruno? Mais de ninguém, né? Vamos falar a verdade. Eu acredito. Até porque essa foi a consequência principal de eu estar lá, né? Cara, acho que todo mundo vai passar por problemas financeiros. Acho que pode ser na empresa ou pode ser pessoal mesmo. Acho que vai passar, não tem jeito. E vai te fazer ser melhor, eu acho. Né? A princípio é isso. Quando tu passa por uma crise, tu se torna uma pessoa melhor. E, né, falando que o Rafa... Cara, tinha várias coisas erradas, falando bem a real, olhando pra trás. Tinha várias coisas erradas. E foi animal, velho. Se for parar pra ver, foi animal. Imagina que, beleza, a gente tem... o Rafa tem um poder aquisitivo um pouco maior, a gente tinha a empresa de investimentos, mas imagina que fosse um banco.
Eu tratava aquilo como se fosse um banco. Imagina que eu estivesse devendo para um banco. E eu falei assim, Até cara... É importante que seja dito, né? Todo o dinheiro que foi colocado lá foi devolvido. Foi pago. Toda a grana. Pago. E aí eu tratava aquilo ali como um banco. Não, porque meu sócio tem mais dinheiro que eu. Não, eu falava para ele, cara, não me importa, eu vou pagar aquilo que a gente tá devendo, cara. Tipo assim, eu não tratava isso como, beleza, sabe, faz parte do trabalho e do negócio. Não, eu tratava aquilo como um banco mesmo. Falei muitas vezes, cara, vamos fazer a coisa funcionar, vamos pagar. E foi animal, cara, porque eu passei muitas noites pensando no que eu podia melhorar, no que eu podia fazer diferente, no que eu podia... E detalhe, isso que foi feito para a SAIS, eu não faço. Exato. Não faço. Tipo assim, cara, tá acontecendo. Não, vamos pegar lá no banco. Vamos pegar numa estrutura que faça todo sentido para haver a devolução, até para não existir um critério diferente. Entendeu? Então, até ele foi feito, até muito porque eu também fui muito responsável pela essa transformação ruim que a SAIS teve. Mas, cara, isso é até importante ser dito isso, né? Claro. Então, e aí, cara, como eu falei, eu fiquei muitas noites pensando no que eu podia melhorar. E eu falo, cara, beleza, a crise é difícil e tal, mas... Tá todo mundo triste aqui. Mas teve uma história boa aqui pesado, em algum lugar, não, de estar dando errado. O problema financeiro realmente de chorar, então. Isso é isso? Exato. O dinheiro o tema é problema financeiro, não é assim, alegrias financeiras. Mas, Bruno, mas muito aconteceu isso, assim, essa oportunidade, e que não foi o Rafael que deu, a vida te deu, o negócio te deu, por quê? Por causa da tua humildade. Cara, foi humilde dizer, cara, eu fiz merda, cara, eu tô cagado, fiz um monte de cagada aqui, e, cara, agora eu vou tentar construir de volta. Só que tu acreditou o tempo todo no produto. Tu sabia que o produto era bom. Sim. Isso é legal que tu falou, porque, tipo assim, embora tivesse uma carga tributária errada, embora tivesse outros fatores que vieram a fazer aquilo ter uma bola de neve, virar uma bola de neve, eu sempre falei que a culpa era minha. Sempre falei que a culpa era minha. Eu deixei... mas porque o governo te cobra muito. Cara, eu deixei o governo me cobrar porque a carga tributária estava errada. Sabe? Eu sempre botei a culpa em mim. E isso... Eu acho que tem que ser assim, cara, na verdade. Tu não pode ficar botando culpa em outras pessoas. Quantos daqui acham que valeu a pena passar por esse problema? 100%. Todo mundo passou por algum problema financeiro? 100%. Todo mundo passou? Tu não, né? Cara, eu tive que vender o carro. Tu ainda não, né? Tem aquela frase do Steve Jobs, que é connect the dots, né? Que ele fala no final daquele discurso lá. Que eu sempre falo isso, cara. Se tu olhar para trás, tu vai conectar os pontos e tu vai saber só explicar, conectar os pontos, né? Exatamente. Então, se tu olhar para trás a tua história, tu vai ver que tudo que tu passou te trouxe até aqui. Então, a gente está aqui por causa daquilo lá. Se não tivesse passado aquilo lá, não estava aqui hoje. Sim. E pior ainda, talvez se eu estivesse começando hoje, eu ia cometer um erro que eu já cometi lá atrás, sabe? Numa proporção menor e que foi mais fácil de resolver. Cara, tem que levantar a cabeça. Eu acho que o ponto do problema financeiro é assim, eu vejo muito, né? É o porquê eu cheguei nessa situação, que é o que o Bruno trouxe. Por exemplo, quando tinha 19 para 20 anos, eu assumi um negócio falido achando que eu era super-herói e eu ia resolver todos os problemas. Ia resolver e durou um ano, né? A gente tem que olhar muito o porquê que eu estou com um problema financeiro, sabe? Uhum. Por exemplo, hoje, a minha empresa, ela passou início do ano por um monte de mudança e hoje ainda a gente está trabalhando para ter um fluxo de caixa constante, a gente está trabalhando... E o que acontece? Esse problema financeiro que gera e que vem, ele é muito relacionado às decisões que tu toma, né? Então, acho que isso que o Bruno trouxe, enquanto empreendedor, enquanto sócio, você parar de culpar o mercado, parar de culpar o mundo, ou parar de culpar o outro sócio que não está fazendo. Sim. Sei lá. Realmente você se responsabilizar quando e tu tens um problema isso, financeiro, né, pessoal, e tu vai abrir o teu negócio também vai ter problema financeiro. Porque isso vem culturalmente teu. E como tu é o sócio ali, tu vai querer colocar o que tu faz no pessoal ali dentro também. Então tu vai acabar misturando as coisas. Então se tu corrige isso como PF, cara, tu não precisa ser milionário para abrir um negócio. Mas corrige o teu fluxo de caixa, corrige o teu problema financeiro. Dependência financeira a tua dependência. E daí você abre um negócio saudável, entende? Sabe? Mas assim, a dependência financeira ela é muito relativa. Ela é relativa. Por exemplo, eu fui independente financeiramente do meu negócio por 1 ano e meio. Porque eu tinha dinheiro pessoal, eu tinha uma saúde financeira tranquila. Isso às vezes até faz mal, né, pro negócio, né? Porque tá tudo certo. Então, né? Tipo... E aí chegou um momento que acabou essa reserva, eu tive que... Assim, o Rafa até falou, eu nunca tive um problema financeiro.
talvez da minha profissão, como eu era um auditor, cara, e eu peguei muita empresa quebrando ou indo pro buraco abaixo. Então trouxe uma casca muito grande. Então tu sabe como fazer. Por isso que eu falo sempre que eu tava vendo de fora, eu tava vendo o que tava acontecendo com o Bruno. Eu tava vendo, ele tava afogando, eu tava vendo, tentando trazer, mas tava jogando a boia, assim, não tem quem traga muito assim. É uma mão, Bruno. Não, a culpa é minha, Mas tu traz uma luz. Como eu trouxe lá, Bruno, vamos mudar esse sistema tributário. Eu falei pra ele, cara, o problema teu, o sistema tributário, um dos problemas. Vamos mudar ali, vamos mudar aqui. Só que requer um tempo, entendeu? Então eu como auditor, como auditor fiscal, contábil, cara, vamos fazer aqui, vamos mexer em algumas coisas aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. E quando o cara tá nessa situação que o Bruno tava e ele não tem quem ajude ele financeiramente a fazer isso, qual caminho que esse cara tem que ter? É fechar mesmo? Então, cara, tem que é o problema. Daí é o risco. Se tu quer comprar mais risco, tu pode comprar mais risco, porque tudo é risco no final das contas, é investimento e retorno, entendeu? Então, eu tô numa situação onde eu não tenho mais grana para colocar, não tenho ninguém para me ajudar. Quando é o limite? É uma linha muito tênue entre teimosia e resiliência. Entendeu? Porque ser resiliente é que tu tá olhando e falando, não, eu vou fazer virar porque o produto é bom. Agora, ser teimoso é não, porque eu quero, porque eu consigo. E eu acho que a resiliência vem com também evolução. Com certeza. Eu vou evoluindo no processo. Se eu olhar para eu mesmo lá atrás, eu era teimoso. Tipo assim, cada um tem a sua história aqui, eu tenho a minha. Então eu olhava lá para trás e disse, cara, isso era uma teimosia. E até às vezes não era. A questão que tu falou antes é muito verdadeira. Não era nem uma questão de teimosia, eu não podia fechar. Né? Depois cara, não tinha condições de fechar. Se eu fechasse a porta, estava ferrado. Então manter ela aberta já me dava um pouco de saúde mental. Então, quando não é teimosia, dá pra gente perceber isso? A gente consegue. O que na prática, de verdade, assim, eu cheguei na minha empresa, eu olhei só da minha conta, tá negativo. Eu sei que esse mês vai ficar menos ainda, a história de arriscar mais. Eu tô dentro do meu negócio. Tipo assim, eu sei que tá aqui o teto, eu sei que tá o computador, a internet tá funcionando, eu tô dentro do meu negócio. Como eu sei que eu tenho que parar com esse negócio? Eu acho que quando para de ter evolução. Eu vou te dizer o que... Cada um tem eu tô falando isso porque muita gente hoje que tá ouvindo agora, sexta-feira, 4h, essa pessoa tá passando por isso, sabe? Cara, de novo, eu acho que não tem certo e errado, certo? Não existe verdade absoluta, mas na minha opinião, quem responde essa pergunta é o teu cliente. Porque aquilo que tu tá fazendo, tu pergunta pro teu cliente e fala assim, cara, se a minha empresa deixasse de existir hoje, o que tu perderia com ela? Se ele fala, nada. Sabe, não importa o business que tu tem. Eu tenho um restaurante e não vem cliente. Por quê? Porque tem algum motivo para ele não ir? Eu presto serviço e ninguém me contrata. Por quê? Então a pergunta não é se até quando eu empurro esse negócio, é até quando faz sentido para o mercado e para o meu cliente comprar de mim. Mas então tu tem que fazer a pergunta certa. Né? Porque no meu caso que eu falei, cara, no passado eu tive que vender meu carro. E tipo assim, eu tinha uma carteira de 4 clientes. E eu não estava ganhando dinheiro porque a gestão estava uma bosta. E era eu que estava fazendo isso. E daí eu fazia pergunta, cara, mas eu tô com 4 clientes, por que não tem dinheiro? Sim. Cara, e demorou 6 meses para mim entender que o espelho que era eu o problema. E eu tive que corrigir. A pergunta foi essa, cara, mas o que tá acontecendo? Então eu que tô fazendo errado. Aí eu fui procurar ajuda especializada para corrigir. O primeiro ponto é tu entender que tu tem que olhar para dentro de casa. Só que é o esquema que a gente tá falando da vaidade, sabe? Tipo, cara... E tem outra coisa que também eu gosto bastante de fazer, que é o seguinte, é uma conta ao contrário. Quanto tu olha a última linha do negócio e vê assim, quanto que esse mercado deixa de margem média, sei lá, alimentação 20%, serviço 30%, tô falando aqui números, né, aleatórios. Quanto que o meu negócio tem que faturar para sobrar uma margem média de mercado que pague a minha conta dentro da minha expectativa de ganho e da minha necessidade financeira? Porque, beleza, não adianta tu faturar 10 mil para sobrar 3 e a tua conta pessoal ser 10. Isso. Não vai fechar a conta nunca, então tu tem que falar, tá, mas eu tenho 2 opções, ou eu baixo a minha conta para 3... ou eu subo a minha conta lá de faturamento para 40, 50. Daí tu escolhe, entendeu? Mas daí para subir para 40 tem que contratar, tem que expandir. Daí é comprar risco. De novo, pode comprar menos risco e falar assim, não, eu vou reduzir o meu custo de vida e para mim tá bom assim, compra menos risco e tá tudo certo. Ou tu compra mais risco e escala para ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu acho que tem muito a ver, vou confidenciar uma história, tem muito a ver com acreditar no produto, tem muito a ver. Eu lembro de estar com um empresário, cara, e vou confidenciar isso, tava com um empresário, cara, ele tava com o nome de todos os funcionários escrito no papel. Eu vou jogar para cima aqui, o que cair eu vou demitir. Lembra dessa história, não? Eu tava lá, sentei... Ele botou o nome dele também? Isso a gente tá falando há 10 anos atrás. Por que tá rindo, Rafa? Eu achei engraçado só. Falando há 10 anos atrás. Eu tô lembrando um negócio aqui. Há 10 anos atrás. Lembrei de um clipe. A história do clipe. Lembrei do clipe.
A história era essa? A história era essa. Cara, precisa... A auditoria, que era eu, falei, cara, tem que baixar a despesa. Tem que baixar a despesa. Tem que baixar a despesa. E, cara, não baixa a despesa. Eu vou mandar embora um, mandar embora dois, mas esse aqui é essencial, esse aqui é essencial, esse aqui é essencial. Pera, mas o teu problema, o teu produto sai, vende. Cara, vende. Pera, então, tu tá faltando alguma coisa? Tá falando alguma coisa? E naquele momento foi uma tomada de capital. Foi se endividar mais ainda. Foi, cara, all-in. É tudo ou nada. Aquele momento foi all-in, tudo ou nada. E aí, cara... Vai, só que daí há a resiliência de, beleza, agora tomei agora, vou investir certo, vou sentar. O problema é quando o cara faz a tomada e não, agora a minha vida pessoal vai ser acima de tudo e eu vou fazer isso. Esse é o ponto chave do negócio, entendeu? É o cara... Pra mim esse é o ponto maior. Sempre vai ser o ponto maior. Eu acho que o que vai acontecer, essa diferenciação entre CNPJ e CPF, o que é mais importante, isso pra mim é vida. Eu me lembro quando eu entrei virei sócio da Isidoro Automóveis, o meu salário foi o menor de todos, 2002, 2003 ali, menor de todos, junto com os meus outros dois sócios, foi o menor de todos. E ele virou o menor de todos por todo sempre. A maioria das pessoas hoje ainda ganha mais que a gente lá dentro, porque obviamente trazem muito mais que a gente, entendeu? Óbvio. A empresa ela tem um outro valor, mas eu acho que isso é muito importante, né? Cara, tem que ver o que é mais importante, porque o que acontece quando o cara ganha um certo dinheiro, ele começa a inchar a pessoa física. Então ele compra um barco, ele compra uma casa na praia, ele compra um sítio, ele compra tudo isso que gera mais despesa às vezes no longo prazo do que a empresa. E isso é muito importante quem está escutando agora, que está lá para assinar o contrato do seu apartamento de 2.600.000 reais, para pensar bem se faz sentido comprar aquele apartamento de 2 milhões, se aqueles 783 metros quadrados fazem sentido na vida, entendeu? Se um de 200 ou de 100 ou de 80 não faz mais sentido. 60. Se o mapa de calor dentro do teu apartamento vai ser cozinha, banheiro, sala, cozinha, banheiro, sala. E tu não precisa de 1 milhão de metros quadrados para viver. Então, assim, tem que ter um certo cuidado. E isso eu falo assim, para quem é jovem, eu me sinto jovem ainda. Mas quem está realmente começando a perceber que quando tu, e o Bruno fala sobre isso, um momento vai passar. Em algum momento, algo ruim vai acontecer, entendeu? Cuide para não fazer seu CPF ser muito maior do que o seu CNPJ. Isso é realmente um problema. Isso é, para mim, definitivamente, qualquer país do mundo, esse para mim é o maior problema. Eu vou falar a empresa de sucesso vira um empreendedor de sucesso e aí o negócio começa a escalar de uma forma impossível de tomar, né, de voltar atrás. Você sabe o que Luciano, assim, de certa forma, claro, cada um na sua proporção, ele está 35 anos lutando pelo que é dele, entendeu? E a empresa hoje dá 2 dígitos de DRE líquido. Uma empresa de 1 bi, vocês fazem a conta. 10 bi de faturamento. Então, mesmo assim, eu olho e digo, cara, será que não é muito? 11 aeronaves? Não sei, será que, sabe? Então, óbvio, ele deve fazer a conta dele, faz todo sentido, assim, mas tem que ter um certo cuidado. A pessoa física tem que ser, em teoria, mais pobre, pelo menos muito mais pobre que a pessoa jurídica. Né? Porque tu falou antes, se a gente não estiver evoluindo, se tu não estiver reinvestindo no teu negócio, ele vai morrer. Vai para onde? Ele vai morrer ali. E alguém você sabe o que mais vontade vai fazer melhor que tu. O que me faz hoje ter condições de estar ainda investindo no meu negócio é que o meu custo básico é muito baixo. É muito. Eu vivo com pouco dinheiro. Isso faz eu ter condições de continuar investindo, Se o meu custo fosse o dobro do que é hoje, eu não teria condições. E o meu custo é baixo. Quando eu falo para as pessoas, falam, não é possível que você viva com isso. O ponto é eu acho que também numa análise de riscos, e aí agora eu falo como auditor, todo mundo só vê os riscos tangíveis, aqueles que você pode palpar. Essa pessoa aqui é uma rescisão, isso aqui. E o Bruno acho que ele não, naquele momento, hoje ele enxerga tudo isso. Claro. O Bruno, mas eu participei da vida do Bruno. O mais novo. Não, mas eu participei do Bruno. Entendeu? Da vida do Bruno. Participei do Bruno. Participei do Bruno, entendeu? Fernando é meu pai? Eu vou falar um negócio aqui. Pode ter gente que vai ficar brava, que vai escutar, que vai estar ouvindo aí. Mas, por exemplo, assim, a pandemia. Teve um monte de gente que se estrepou com pandemia. De quem que é a culpa de quem se ferrou?
do dono do negócio, cara. Ponto final. Simples, não se reinventou. Não sei por que vão ficar bravos, na verdade. Não, é porque tem gente que não, porque a pandemia... Sim. Mas assim, Culpar os existem outros, né? os fatores internos do negócio, certo? E os fatores externos. Os internos tu controla. Tu ajusta, tu contrata, demite. E tem os externos, tu tem que estar preparado para os dois. E a pandemia é um fator externo que tu não controla. Ponto final, sabe que eu escuto muito? Meu sócio me roubou, por isso que eu quebrei. O cu! Foi tu que escolheu da porra do teu sócio. Claro. Ele te roubou porque tu deixou isso acontecer. É mais fácil botar mesmo a culpa nos pandemia, porque eu sou do turismo e o negócio aconteceu. Foi tu que escolheu a porra do turismo. E que deu pra ti anos ganhando dinheiro pra caralho. E por que tem empresa do turismo que tá viva ainda? Então para de culpar. Mas isso é a história do locus interno e externo, né? Tipo, o cara não poder... Assim, o teste básico... Olha só que louco. Tem tanta regra no Brasil, devia ter essa, né? Testezinho de medir se o locus do cara é interno e externo. Já não gera um CNPJ. Porque se tu não acredita que tu é resultado, né? A tua empresa é resultado daquilo que tu faz, cara, tu nem pode empreender. Olha que louco. Tem um monte de gente que vai lá pros Estados Unidos. O cara vai lá pros Estados Unidos. Os Estados Unidos é a terra das oportunidades. O que o cara faz? O cara fica rico nos Estados Unidos. O cara trabalha 19 horas por dia. 19 3 empregos diferentes. Em 3 períodos diferentes. Ele varre chão, ele é arquiteto, ele come olho, ele faz tudo. E aí aqui não. Aqui não tem. É a mesma... Não, sextou. E a pandemia é a mesma coisa. Quem trabalhou, desceu a lenha, o empresário que desceu a lenha ganhou dinheiro pra caramba. Todo mundo aqui na mesa está melhor. Tem dúvida? Tem dúvida? Não. Todo mundo está melhor não depois da pandemia. Não. Porque deitou o cabelo e trabalhou pra caramba. A minha empresa nasceu em março de 20. Quando explodiu a pandemia. Não sei nem como era antes. Tipo, então, eu comecei em dezembro de 19. Fiquei 3 meses sem pandemia. E só para fechar aqui, bem rapidinho, uma coisa também que eu sempre falo é, cara, começa a olhar mais no longo prazo, sabe? Quanto que a tua empresa vai crescer, quanto que ela gera de caixa e a tua construção do teu patrimônio, teu custo de vida tem que ser compatível com isso, sabe? Então, assim... Se a tua empresa cresce, que é o caso do Luciano, cara, gera 1 bi de resultado líquido, se o patrimônio dele estiver crescendo compatível com isso, tá tudo bem. Não queira inverter as ordens, a ordem disso, sabe? E de sangrar o caixa da empresa, manter a empresa sempre com pouco caixa ou alavancada para construir patrimônio na pessoa física. E pior ainda, daí tem empresário que quando precisa vender a casa para botar o dinheiro na empresa nova, achar ruim. O cara sugou a empresa até o talo, daí agora eu preciso vender meu carro importado porque eu preciso aportar dele. Então, assim... A empresa precisa ter vida e o teu patrimônio da pessoa física que tu espera construir através da empresa tem que ser compatível com o que ela vai conseguir gerar. E eu gostei da tua provocação. Longo prazo, pô. Pensa em longo prazo. É difícil, às vezes, a gente mora no Brasil e no Brasil a gente tenta sempre se moldando a alguma coisa nova e passar um dia, né? Mas tem que ser longo prazo, né? Você finalizou. E aceita as mudanças do mercado também, né? Aceita e faça a diferença. Isso. Porque se você precisar todo mês fazer diferente, cara... Ponto. É o mercado que tá pedindo. Vai lá fazer. Galera, obrigado demais. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, todo mundo aqui. Valeu.